Fala aí pessoal, beleza? F Laranjeira aqui falando. E pessoal, vamos continuar hoje a nossa série sobre setups aqui no jogo Assetto Corsa, novamente com o nosso carro McLaren 650S na pista de Silverstone. E hoje pessoal, nós vamos falar basicamente sobre três ajustes, que é o ajuste das asas, como que a gente faz, como que a gente configura aí para ter o maior desempenho aerodinâmico possível. Vamos falar também sobre as barras anti-rolagem e também sobre diferencial, como é que a gente pode fazer esses ajustes mecânicos para poder ter o maior desempenho possível aqui nessa pista de Silverstone. As opções da sessão, as configurações da sessão, eu mantive as mesmas, então 2 horas da tarde, aqui nuvens pesadas e a temperatura 15 graus ambiente, temperatura ambiente de 15 graus, que dificulta um pouco nossos trabalhos, pois é muito difícil ter o aquecimento correto dos pneus e consequentemente maior grip, mas esse é o nosso maior desafio. Então vamos embora pessoal, vamos para Silverstone, vamos fazer o setup e depois a gente vai dar uma volta rápida e uma hot lap para mostrar para vocês como é que ficou a configuração do carro. Vamos embora. Pessoal, então já estamos aqui em Silverstone. Vamos aqui carregar o nosso setup, que eu já deixei preparado aqui para vocês. Setup aqui do episódio 4. Então vamos direto aqui pessoal, já na parte de suspensão. Vamos falar um pouco aqui sobre as barras anti-rolagem. Aqui a barra anti-rolagem frontal, né, da dianteira, e a barra anti-rolagem da traseira. O que eu fiz aqui de configuração pessoal? Eu reduzi um pouco a barra anti-rolagem dianteira, deixei no 2, e eu reduzi praticamente toda a barra anti-rolagem traseira. Por quê? Porque o meu carro ele estava saindo muito de traseira. Nas voltas de aquecimento de pneus, eu tinha que fazer as curvas com muito cuidado, bem devagar mesmo, para não rodar, para não perder a traseira. Então o que eu quis fazer? Eu quis deixar o conjunto aqui da suspensão um pouco mais mole, então eu deixei o carro com mais jogo. Então quando eu reduzo aqui a quantidade de barras anti-rolagem, aqui deixo as barras anti-rolagem mais mole, eu deixo com que o carro role mais, então ele aceite mais a transferência de peso entre as curvas principalmente. Então com isso ele gruda mais no chão e consequentemente a gente tem um maior grip. Então eu deixei aqui as barras anti-rolagem dianteira e traseira bem macias aqui, a mais macia possível. Na parte de aerodinâmica, aqui o front splitter é a asa dianteira e o rear wing é a asa traseira. Então aqui eu não tenho muito o que discutir, eu já deixei na configuração padrão que já estava, que é 1. Então eu deixei a minha dianteira com o máximo de pressão aerodinâmica possível, porque eu preciso ter a pressão aerodinâmica para poder fazer as curvas. Então Silverstone é um circuito que tem bastantes curvas de alta velocidade, que a gente chega a fazer a 100, 120, 130 km por hora, e eu preciso ter pressão aerodinâmica para fazer as curvas. A mesma coisa acontece aqui na asa traseira. O padrão do jogo, que o padrão trouxe pra gente, setup default, era 4. Então o que acontece? Eu perdia muito a estabilidade nas curvas de alta velocidade, principalmente na curva 1, que é uma curva de raio um pouco longo para a direita, e principalmente naquela sequência de S's para a direita e para a esquerda. Ali eu perdia muita velocidade. Por quê? Porque eu estava com uma asa traseira baixa, então eu tinha pouca pressão aerodinâmica. Então nessas curvas eu precisava fazer com uma velocidade menor, porque se eu fizesse com uma velocidade um pouco maior, uma velocidade um pouco mais rápido, eu ia acabar perdendo a traseira e acabar rodando. Então eu optei por ter maior estabilidade na traseira. Perdi um pouco de tempo nas retas, sim, é verdade, porque quando a gente aumenta aqui a angulação, na verdade, da asa traseira, a gente faz com que o carro tenha mais arrasto e consequentemente a gente perde velocidades em reta, mas em contrapartida a gente ganha velocidade em curvas. Então era uma coisa que eu estava perdendo muito tempo, porque ou eu rodava ou eu tinha que fazer as curvas muito devagar. Então eu optei por deixar aqui a asa traseira num
nível 6. Agora vamos falar um pouco aqui sobre está aqui sobre o diferencial. Então aqui tem basicamente dois diferenciais, o diferencial de power e o diferencial de cost. Qual que é a diferença entre os dois? Power é o diferencial na aceleração e o cost é o diferencial na desaceleração. Então o padrão do jogo que o padrão trouxe pra gente aqui era o nível 50. Então a gente sabe que quanto menor for aqui esse nível de diferencial, as rodas interna e externa das curvas elas vão trabalhar em velocidades diferentes. Então ele vai permitir que as rodas trabalhem mais em velocidades diferentes. O que eu ganho com isso? Eu ganho estabilidade em curvas. Por quê? Porque a roda interna ela percorre um menor percurso e a roda externa ela percorre um maior percurso para poder fazer o carro contornar a curva. Então quando a gente deixa esse diferencial menor aqui, um valor menor, a gente permite com que as rodas trabalhem em velocidades mais distintas. Porém, a gente perde muito na saída das curvas, na retomada de aceleração. Por quê? Porque o diferencial ele vai jogar a potência do motor para as rodas de maneira desigual, de maneira desuniforme, digamos assim. Então as rodas elas vão receber potências diferentes. Então a roda interna ela vai receber uma potência diferente da roda externa, fazendo com que o carro não tenha uma boa tração. Então o que eu fiz? Eu deixei aqui em 55. Por quê? Porque a gente tem algumas saídas de curva rápida. A gente tem pelo menos duas curvas aqui nesse circuito de baixa velocidade, que a gente faz aí em segunda marcha, dependendo da configuração até em primeira, onde eu preciso ter uma retomada rápida de aceleração. Então eu deixei aqui o diferencial em 55, é um pouco mais travado do que o padrão, mas ao mesmo tempo ele permite aí que as duas rodas trabalhem de uma maneira mais igual, dando maior potência, maior torque aí para o carro na retomada de aceleração. O diferencial de coast, que é a desaceleração, eu não mexi, porque eu não senti necessidade de fazer nenhum ajuste aqui no diferencial de coast. Pode ser que quando a gente finalize o setup do carro, eu possa voltar aqui e fazer algum ajuste fino para tentar ganhar alguns décimos de segundo. Então é isso, pessoal, vamos dar uma hot lap, vamos dar uma volta rápida aqui, vamos ver como é que esse carro está se comportando, vamos embora.
Bom pessoal, então de volta aqui nos boxes, depois dessa volta rápida de 2090, uma volta aí bem rápida, mas com certeza a gente ainda tem muita coisa para melhorar, ainda tem muita coisa para fazer. Pessoal, não percam o próximo episódio, que nós vamos falar sobre o ajuste das molas, que é essa configuração aqui, que é o ajuste das molas, exatamente isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço.